Queridos irmãos, estamos estudando no livro de Jonas e hoje nós veremos acerca da oração de uma pessoa desesperada. Alguém aqui já passou, já se afogou? Alguém aqui já se afogou? Eu tive uma ocasião onde eu estava no rio junto com meu pai, a gente aproveitando aquele banho no rio, é muito perigoso, como o banho de mar também é perigoso, né? E nós estávamos tomando banho, eu e meu pai ali, junto com um monte de gente ao nosso redor, e no espaço de uns 3 metros, simplesmente da areia, na hora que eu fui colocar o pé no chão, eu já não encontrei mais nada. Eu fiquei num buraco ali, eu não conseguia sair. Interessante que a correnteza não me levava, eu não conseguia voltar, e aí eu comecei a afundar, eu afundava e voltava. Nisso meu pai que estava na areia, ele viu, não pensou 2 vezes e foi lá para me puxar. E com muita dificuldade, né, muito esforço ali, ele conseguiu me empurrar. Eu dei mais algumas braçadas, 3 metros assim, consegui chegar na areia e quem ficou lá foi o meu pai. E ele ficou lutando muito ali e eu via todas aquelas pessoas ao redor, ninguém ajudava. Desespero. Nós veremos no livro de Jonas, no final do capítulo 1, nós veremos o versículo 17 e entraremos no capítulo 2. Veremos essa oração desesperada do profeta, pelas circunstâncias grandes que ele estava enfrentando, difíceis, e eu quero que você pense comigo agora. Nós vamos ler todo esse capítulo e depois eu vou pensando alguns versículos aqui. Eu quero que você responda essa pergunta enquanto nós estivermos lendo, se essa oração do profeta se parece para você uma oração de adoração, ok? Ao lermos, você vai chegar na conclusão assim, essa oração do profeta aqui é uma oração, ele adorou ao Senhor enquanto orava. Essa oração significa arrependimento, significa confissão, significa intimidade com Deus. Então, nós veremos o versículo 1, Jonas capítulo 1, versículo 17, e aí veremos o capítulo 2. Versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui coberto por Tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de Tua presença, e no entanto olharei de novo para o Teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas Tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a Ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Responda para você mesmo, essa oração aqui parece para ti uma oração de adoração, uma oração onde o profeta está buscando intimidade com o Senhor, está reconhecendo que ele estava lutando contra a vontade de Deus. E eu vou pensar alguns versículos aqui, no final a gente vai voltar nessa questão, e pensando aqui alguns versículos nessa situação desesperadora que o profeta está, nós vemos no versículo 17 que um grande peixe, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou nesse peixe por 3 dias e 3 noites. Primeira situação desesperadora aqui é você ser engolido por um grande peixe. Já aconteceu de alguns homens serem engolidos por alguns grandes peixes e soltados novamente. Uma história aconteceu aí, eu vou mencionar aqui para frente, de um homem chamado James,
mas é uma história que tem uns furos, então não parece ser verdade. O texto aqui não fala que é uma baleia, fala que é um grande peixe, né? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas o fato é que Jonas havia desobedecido a Deus. Jonas havia fugido da presença de Deus. E para os irmãos terem ideia, a imagem não está muito clara, mas foi a imagem mais clara que eu consegui aqui. O texto do capítulo 1 que nós vimos na mensagem passada diz que Jonas havia descido a Jope. Jonas veio até aqui. Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive, pregar aos ninivitas. Mas ao fugir do Senhor, descer para Jope, ele encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, no outro extremo, talvez a atual Espanha. E ao chegar no porto, esse navio de partida para o outro sentido, Jonas com o dinheiro, então ele começa a fugir do Senhor. Deus traz uma grande tempestade, esse navio está a ponto de despedaçar. Jonas prefere morrer do que se render a Deus. Ele fala: me jogue no mar, mas eu não vou para Nínive, eu não vou fazer a vontade de Deus. Mas Deus, misericordiosamente, Deus envia um peixe que engole Jonas, um grande peixe. E aqui nós temos um grande milagre na Bíblia. Talvez esse milagre aqui é um dos milagres mais atacados pelos céticos, porque eles dizem que não é possível um ser humano passar na garganta de uma baleia. Mas como eu disse, o texto não fala baleia. Alguém diz que não é possível alguém ficar dentro do ventre do peixe por 3 dias e 3 noites sem conseguir respirar. E nós concordamos com isso. Como que vai ficar 3 dias e 3 noites sem respirar? Como que vai sobreviver o suco gástrico dentro do animal, né? Esse texto aqui, esse grande peixe, a Bíblia não fala que peixe é esse. Provavelmente também não é o Leviatã, né, que nós encontramos em outras partes da Bíblia. O fato é que Deus preparou um peixe aqui. E nós cremos nisso. Por que nós cremos nisso? Porque o Senhor Jesus, mais à frente, ele vai testificar a historicidade desse evento. Então, se nós negarmos o evento de Jonas, nós também estamos negando a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, nós cremos no que aconteceu com Jonas. E é interessante que os antigos, eles não duvidavam dessa história. Esse questionamento é um questionamento moderno. E algo interessante também para você pensar, que 3 dias e 3 noites aqui não significam 72 horas. Quando a Bíblia fala 3 dias e 3 noites, é muito provável que seja um dia inteiro e partes de 2 outros dias. Então não significa que são 72 horas cheias. O fato é então que nós não podemos dar tanta importância num detalhe do texto que é importante, mas não é mais importante do que a mensagem principal do texto. E como eu disse, algumas pessoas, elas tentaram, crentes, no decorrer da história, elas tentaram explicar: não, é possível sim um homem entrar na baleia e ficar lá 3 dias e 3 noites. E aí surgiu uma história chamada de um personagem chamado James Bartley, de 1870 a 1909. Né? Essa história ela foi difundida entre os jornais americanos, que eles eram baleeiros num navio chamado Estrela do Oriente, e eles estavam caçando baleias. Uma baleia atacou o navio que eles estavam. Esse homem chamado James, ele caiu no mar. Os seus amigos procuraram e não localizaram, eles deram como morto, mas continuaram a caçar as baleias. E aí eles caçaram uma baleia, arrastaram ela para o barco. Eles começaram então a esfolar a baleia, né, para que a carne não estragasse, né? E aí quando eles chegaram no estômago, conta a história que o estômago estava se movimentando, e quando eles abriram era o James que estava lá. E aí ele, pela história conta, ele diz assim: eu só me lembro que eu caí no mar, e como se eu tivesse descido por um grande tubo. E aí a ideia da história é que ele desmaiou durante aqueles 3 dias e 3 noites. Passado um tempo, as pessoas falaram: peraí, vamos investigar essa história, né? E aí, ao investigar essa história, o navio chamado Estrela do Oriente não era, a primeira informação, não era um navio baleeiro. Aí já tem uma contradição, né? Um outro fator que há
de não condizente aqui nessa história desse personagem é que nesse navio Estrela do Oriente não havia, na relação dos tripulantes, não havia nenhum homem chamado James Barclay. E em terceiro lugar, a esposa do capitão falou: eu convivi com meu marido durante muitos anos e eu nunca ouvi nenhuma história semelhante a essa que ele contou ao voltar para casa. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tem horas que a gente não adianta ficar caçando, medindo tubarão, medindo baleia, tentando provar para alguém que não crê que é possível algo acontecer. Nós cremos, o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus de milagres. Uma vez que a Bíblia nos diz que um peixe engoliu Jonas, nós não precisamos então fazer essas medições, essa investigação, buscar histórias semelhantes, porque esse peixe foi preparado por Deus para aquela ocasião de Jonas, e ele estava adequado para cumprir a missão que ele tinha, que era engolir o profeta. E Jesus, irmãos, ele não questionou essa história. Nós veremos mais à frente que Jesus simplesmente afirmou que isso aconteceu, e ele fala: da mesma forma como o profeta esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se Jesus não questionou, por que nós vamos questionar? As gerações anteriores, conforme eu mencionei, eles compreendiam essa história como uma história literal. São os estudiosos contemporâneos que têm atacado essa narrativa. E Jesus colocou então essa história no mesmo nível do fato da sua ressurreição. Quando nós ouvimos então sobre a história de Jonas, essa situação desesperadora, o primeiro fator é que ele foi engolido por um peixe. Em segundo lugar, ele teve uma experiência de quase morte. Olha o versículo 2, na parte B, ele diz o seguinte: gritei da terra dos mortos. A palavra aqui, para aqueles irmãos que gostam de estudar, é aquela palavra Sheol, o mundo dos mortos. Não há indício de que Jonas morreu. Por quê? Porque na sua oração ele vai citar os Salmos, e nas citações de Salmos ele não faz nenhuma referência à ressurreição. Então é muito provável que ele não morreu e ressuscitou. Ele só esteve no peixe, mas foi uma situação tão difícil que ele falou: gente, eu estou por um suspiro, eu vou morrer. Ele teve essa experiência de quase morte. Em terceiro lugar, Jonas ele tomou aqui vários caldos. Olha o versículo 3: nas profundezas do oceano me lançaste. Então ele foi para as profundezas do oceano, ele afundou teu coração no mar, as águas me envolveram. Então imagina, ele está ali, além de estar afundando, ele está girando, e além disso, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Alguém aqui já tomou caldo no mar? A onda te pegou e dá-lhe girar e você não conseguir sair. Eu passei por essa situação de novo, por incrível que pareça. Tinha um tio meu a 2 metros de mim, e a gente estava na praia de Copacabana, quando eu era junior. A onda me pegou e eu via céu, daqui a pouco eu via areia, e daqui a pouco eu via água, daqui a pouco eu já não via mais nada, porque a areia estava entrando nos meus olhos, e eu tentava assim, na hora que eu parava um pouco, tentava passar a mão assim nos olhos para enxergar alguma coisa, a onda já me puxava de novo. Situação terrível de desespero. Quando eu estava lendo esse texto aqui, foi interessante pensar, porque Jonas ele não foi só para o nível do mar, Jonas ele foi para o fundo do porão, e agora ele está dizendo que ele foi nas profundezas dos mares. E aí eu lembro do texto de Salmo 42, versículo 7. Abismo chama abismo, no rugir das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Jonas está passando por uma experiência desesperadora, onde ele está envolvido naquelas ondas fortes, poderosas, uma sensação de agonia, uma sensação de limitação, de você não conseguir se salvar, sair daquela situação. Mas, irmãos, tem algo muito interessante aqui nesse versículo, que é o fato, quando Jonas ele diz o seguinte: me lançaste. E aí no final do versículo 3, ele diz: tuas tempestuosas ondas.
Olha que interessante. O que Jonas está dizendo? Quem me lançou no mar? Foi os marinheiros ou Deus? Deus. Quem está trazendo essas ondas que são tempestuosas? É a natureza ou é Deus? Deus. Jonas está reconhecendo aqui a soberania de Deus. Jonas está reconhecendo aqui que Deus tem o controle de todas as circunstâncias, por mais que elas sejam desesperadoras para nós. É normal no momento de dor, é normal no momento de dor não sair coisas boas do meu coração, porque eu sou pecador. Você é pecador. Hoje na correria lá em casa, fui passar ao lado da porta, tinha uma mochila no chão, aquelas mochilas com rodinha, mas eu dei um chute na rodinha que chegou a estralar. Eu falo, não sei se eu estou com o dedo quebrado aqui pregando para os irmãos, de tão forte que foi. E aí na hora da dor, na hora do desespero, você fala, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Quando você dá um chute assim, a quem vai que deixar essa mochila aqui no caminho? Não sai coisas boas. É difícil a gente entender Deus, mas o Senhor é soberano, o Senhor permitiu isso. Mesmo na correria, indo para a igreja, a gente vai lá e dá um chute. Jonas reconhece então que Deus é soberano. Jonas reconhece que Deus tem o controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Por mais difícil que é entender isso, eu preciso crer. Você precisa crer que existe um Deus soberano que cuida de nós e que permite situações difíceis. Eu não posso entender, não consigo entender, mas eu devo crer que esse Deus, Ele é soberano e Ele tem o controle de tudo. Eu tenho que crer que nada é por acaso. Outra situação difícil aqui que Jonas relata, ele está longe de Deus. No versículo 4, Jonas fala, tu me expulsaste de tua presença, no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Sabe, irmãos, o que tem de pior no inferno? Sabe o que haverá de pior no inferno? Não é enxofre. O que há de pior no inferno não é o calor do inferno. O que há de pior no inferno não é a aflição que os demônios podem trazer. O que há de pior no inferno é que não haverá manifestação da bondade e do amor de Deus. Será um lugar de sofrimento, não apenas porque haverá tormento. O tormento existirá porque Deus não manifestará a bondade dele. A sua vida está difícil? Tem situações como de Jonas, você fala, eu estou desesperado, estou tendo experiências de quase morte, a vida está me dando vários caldos. Mesmo que nós enfrentamos situações como essa, nós podemos testificar que existe atos de bondade de Deus na minha vida e na sua vida. Se nós pararmos, sendo sinceros e olharmos para a nossa vida, a gente vai ver que na verdade nós estamos sendo ingratos, nós estamos sendo murmuradores, porque Deus está sendo bom. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de ti, Ele está cuidando da nossa família. Só porque a gente sempre quer mais, a gente sempre questiona, a gente sempre reclama. O fato é que Deus é bom, Ele cuida de nós. E Jonas, ele está experimentando uma situação aqui que ele está longe de Deus, ele se afastou de Deus, e ele não está experimentando esse momento aqui de comunhão com o Senhor. Nós precisamos lembrar que Deus está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus, o Deus que eu creio, o Deus que você crê, o Deus que eu sigo, o Deus que você segue, é o Deus Emanuel, é o Deus presente, é o Deus que não nos deixa, é o Deus que mesmo estando, quando nós estamos sozinhos, Ele está conosco. É um Deus presente que manifesta a sua bondade. Jonas ainda vai experimentar uma outra situação aqui, uma agonia, porque olha o versículo 5, além disso tudo que está acontecendo, ele diz, afundei debaixo das suas ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Olha o que ele diz no final do versículo 5, algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Agora imagina a situação, você está tomando caldo, você tem a pressão do mar. Os mergulhadores dizem que mergulho bom
é até 10 metros de profundidade. Você ainda tem claridade, a água ainda está numa temperatura boa e não tem tanta pressão. Passou de 10 metros, o mergulho já não é algo agradável. Já não é algo agradável. Agora você imagina, Jonas, nas profundezas do oceano, a pressão no mar, as ondas girando sobre ele, e além disso tudo, agora vem essa harmonia. As algas marinhas estão se enrolando na cabeça dele. Jonas também relata uma situação aqui de prisão. No versículo 6, o início diz: eu afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Queridos, Jonas não estava no fundo do poço. Jonas estava no fundo do poço. Jonas não tinha para onde descer mais, não tinha mais para onde ir. Jonas estava preso e dali ele não conseguia sair. Essa era a situação de desespero. E o que uma pessoa em desespero ela vai fazer? Uma pessoa em desespero ela vai gritar por socorro. É isso que Jonas fez. No versículo 2 ele fala: eu gritei, em minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Na dor real, na dor do desespero, aquela dor do medo, aquela dor de que talvez em 1 ou 2 minutos, ou 5 ou 10 minutos, você pode estar frente a frente com o Todo-Poderoso. Você já passou alguma situação assim? Eu já passei uma situação onde as pessoas falaram: seu caso é grave, o risco é óbito e você está indo agora para a UTI. Tire aliança, tire relógio, nós vamos te levar. E de lá, quem vai para a UTI, o controle está quase em 100% nas mãos de Deus, porque exige cuidados intensivos. É por isso que está indo para a UTI. E eu virei para minha esposa e eu fiz o último discurso para ela, como ela deveria proceder como uma viúva temente a Deus, quais seriam os seus próximos passos. E eu falei: amor, eu não sei se eu voltarei da UTI. Se por acaso eu não voltar, você deve fazer isso, e isso, e isso. Mas o que eu sei, amor, o que eu sei é que lá na UTI eu terei um encontro maravilhoso com Jesus. Vou poder conversar com Ele, vou poder ter intimidade com Ele. Quando nós estamos em situação de desespero, nós só podemos orar, nós só podemos dizer: Deus, me ajude. Eu conheci uma irmã de 75 anos de idade, que morava sozinha num sítio, num bairro de chácaras, e uma vez ela chegou com o carro sozinha, estava fechando o carro, chegou um meliante até ela, de noite, e ele, com uma conversa furada, ela falou: só um pouquinho. Ela virou para dentro de casa, falou: pai, você pode vir me ajudar? Alguém de 75 anos de idade pedindo ajuda do pai. Imagina como que seria se o pai dela, biológico, estivesse vivo. Como é que seria ele para vir ajudar? Mas ela não estava chamando o pai biológico, ela estava chamando Deus Todo-Poderoso. Pai, nessa situação aqui eu só posso gritar por socorro: pai, você pode vir me ajudar? E quando ela virou, o rapaz já tinha ido embora. Deus cuida de nós, nós podemos gritar por socorro e Ele vai nos ouvir. Não é médico que soluciona o nosso problema, não é cônjuge, não é casamento, não é finanças. Quem soluciona o nosso problema é Deus. No grito de desespero, nós clamamos por Deus. Mas algo interessante, irmãos, é que Jonas aqui, ele não está gritando por socorro porque ele fala assim: eu quero ter um relacionamento com Deus. Ele está gritando por socorro por causa das aflições. A história vai mostrar isso. Ele não está falando: Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu preciso voltar para o Senhor. Ele só está gritando de desespero porque ele fala: está doendo muito e essa dor tem que parar. Em segundo lugar, o que um pecador em desespero faz? Ele reconhece que só não morreu em pecado porque Deus interveio. Olha o versículo 6. O final do versículo 6: mas tu, ó Senhor, meu Deus,
me resgataste da morte. Um pecador em desespero, ele reconhece que Deus o resgatou da morte. Ele reconhece que se não fosse Deus, ele teria morrido em pecado. E Deus vai completar esse livramento de Jonas no versículo 10, quando o grande peixe vomitar Jonas então em terra. Entenda que esse reconhecimento aqui não é um reconhecimento de livramento para adoração. Jonas, ele só está reconhecendo um fato. Ele só está falando assim, ó, Deus me libertou. Se não fosse Deus intervindo na minha vida, eu teria morrido. Eu lembro uma certa ocasião em que havia terminado o culto de quarta-feira, e aí tinha chegado duas visitantes, duas senhoras lá, e aí elas queriam conversar, e aí a gente chegou lá, começou a conversar, e a conversa estava meio estranha, sabe aquela conversa que não está desenrolando, é uma conversa espiritual, mas o cheiro não está tão bom, né? E aí, num determinado momento, eu virei para ela e falei assim, você pode dizer que Jesus é meu Senhor? E aí ela falou, Jesus é Senhor. Eu falei, amém, Jesus é Senhor. Mas você pode dizer agora que Jesus é meu Senhor, Jesus é Senhor da minha vida? Você pode dizer isso? Ela, mas é claro que Jesus é Senhor. Jesus é dono de tudo nessa terra aqui. Não, mas diga agora, diga, Jesus é meu Senhor. Jesus é Senhor. Eu falei, é hoje. É hoje que vamos ter algo bem legal acontecendo aqui. Aí eu virei para alguém que estava passando e falei, chama o irmão fulano de tal. Não porque ele era mais espiritual nem nada, eu só queria que tivesse mais alguém ali comigo, porque eram duas pessoas, e a gente não sabia, e o centro do culto é Deus. Não estava acontecendo no culto, era pós-culto, já estava tendo a comunhão lá fora, mas mesmo assim, se acontecesse alguma coisa, nós precisaríamos conter ali, e ir até um local adequado para poder orar por ela e ajudá-la, né? E aí começou aquele processo, diga que Jesus é Senhor da sua vida. Você pode orar comigo? Fala assim, Jesus, eu reconheço que eu sou uma pecadora, que eu necessito do Senhor, salva a minha vida. E ela não orava, e ela não dizia. Mas olha que interessante, ela reconhecia que Jesus é Senhor. Só que ela não reconhecia que Jesus era Senhor da vida dela. Irmãos, olha como isso é muito parecido comigo e contigo. Certa vez, alguém ouvia demais o Evangelho, ele ouviu durante a vida toda, e alguém perguntou assim, por que fulano não se converte? Por que fulano não entrega a vida para Jesus, sendo que ele ouve o Evangelho há tanto tempo? E alguém disse o seguinte, é porque ele é diabo manso. Não é um diabo que faz barulho, é um diabo manso. Ele ouve, mas ele não se entrega. Ele não se rende. E olha como é algo muito parecido conosco, porque nós reconhecemos que Jesus é Senhor. Nós reconhecemos que Jesus é o Criador. Nós reconhecemos que Jesus é o sustentador, é o Criador, é o Salvador, é o Senhor. Mas a gente vive dessa forma durante a semana? Durante a semana a gente pergunta para Jesus qual é a sua vontade? Ou a gente só vai fazendo, tomando as decisões? A gente só vai vivendo? A gente crê que Jesus é o sustentador da nossa vida, não cremos? Nós cremos que sem Ele nós não podemos fazer nada, mas nós fazemos tudo sem Jesus, porque a gente não pergunta para Jesus qual é a opinião dele, qual é a vontade dele, o que ele quer que a gente faça, a gente simplesmente vai vivendo. Nós somos como Jonas, nós reconhecemos, mas nós não vivemos dessa forma. Nós reconhecemos algumas questões só quando elas já não têm mais saída. No meu ministério foram inúmeros casos de jovens que tinham relação sexual antes do casamento e que de repente esse casal de namorado chegava e falava assim, nós precisamos conversar. Sim, pode falar. Aí eles começavam a chorar, até que eles falavam, ela está grávida. E é uma situação que você não sabe o que fazer ali, porque fica uma pergunta latejando na cabeça: se ela não engravidasse, vocês confessariam o pecado? Se ela não engravidasse, vocês continuariam talvez vivendo na prática desse pecado? Talvez a circunstância apertou você tanto que a gente precisa confessar. A gente precisa talvez admitir o adultério. A gente precisa admitir que nós estamos vivendo longe de Deus. Entenda, irmãos, que esse reconhecimento de Jonas aqui, que ele não morreu,
O que Deus interveio não é um reconhecimento de adoração, é um reconhecimento apenas dos fatos. O que nós fazemos numa situação de desespero? Em terceiro lugar, nós lembramos de Deus. Olha o versículo 7, quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a Ti em seu santo templo. Olha que interessante, o sofrimento que fazia Jonas só descer, desceu para o nível do mar, desceu para Jope, desceu para o nível do mar, desceu para o navio, para o porão do navio, para o interior do peixe, para as profundezas do mar. Aquilo que fazia Jonas só descer, chega no momento que ele precisou olhar para cima. Eu me lembrei do Senhor. No versículo 4 diz que ele olhará novamente para o santo templo, e assim somos nós também. Quando que nós lembramos de Deus? Quando nós perdemos saúde, dinheiro, amigos, bem-estar, sonhos não realizados, quando dá tudo errado na nossa vida. Lembra que eu mencionei na mensagem passada? O que de pior pode acontecer na minha e na sua vida quando nós nos afastamos de Deus? O que de pior pode acontecer na nossa vida quando nós fugimos de Deus é tudo dar certo, porque nós não vamos nos lembrar de Deus. Nós vamos falar por que nós precisamos de Deus. Se eu tenho tudo, tenho família, tenho casamento, tenho filhos, tenho emprego, tenho saúde, vou na academia que eu quero, como que eu quero, faço a viagem que eu quero, por que eu preciso de Deus? O que é de pior que pode acontecer quando nós fugimos é tudo dar certo. E Jonas então ele lembra de Deus porque as coisas estão dando errado, e aí nós também lembramos de Deus, né? Nós falamos, nossa, como era bom aquele tempo que eu caminhava perto de Deus, nossa, como era bom aquele tempo que eu lia a Bíblia, eu chorava, como foi bom quando essas marcas de lágrima aqui na minha Bíblia, como foi bom quando eu pregava do Evangelho, como foi bom quando eu participava de vigília, como foi bom quando eu entrava à noite de madrugada orando, falando com Deus. Como foi bom quando eu memorizava textos da Bíblia. Como foi bom quando eu fazia viagens missionárias. Nós paramos e a gente começa agora só a lembrar, porque nós estamos longe de Deus. Em quarto lugar, Jonas ele condena aqueles que estão errados. Olha o versículo 8. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Quem é que está falando isso? Jonas. Jonas que acabou de dar as costas para Deus. Você conhece esse tipo de pessoa? Que está no fundo do poço, está no fundo do pecado e está dizendo que os outros estão errados? Conhece esse tipo de pessoas? Julga todo mundo, condena todo mundo, mas está lá na prática do pecado. Esses que não adoram Deus vivo, eles viram as costas para a misericórdia de Deus. Ao invés de se aproximarem de Deus, Jonas diz, eles estão indo para o sentido oposto. Quem disse isso é aquele que virou as costas ao invés de ir para mim, que está indo para Tarsis. Esses que adoram os deuses falsos, viram as costas para Deus, são como os fariseus, irmãos. Os fariseus no tempo de Jesus. O Jesus mesmo falou, né? Façam tudo o que eles estão dizendo, só não façam o que eles estão fazendo. Porque a prática deles, aquilo que eles estão fazendo não agrada o Senhor. E aí eu pergunto para ti, eu pergunto para mim, quais são os erros que nós precisamos corrigir na nossa vida? Porque nós olhamos para os outros e falamos, está errado, está errado, está errado, está errado. Ok, mas vamos diante do espelho da palavra e vamos olhar o que é de errado com a nossa vida. O que eu preciso corrigir para viver mais Jesus e refletir mais Jesus na minha vida, o que há de errado? E em quinto lugar, o que faz um pecador desesperado? Ele faz promessas para Deus. Versículo 9: eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. O que um pecador em desespero faz? Faz promessas a Deus. Lembra a história que eu comecei na mensagem passada? Um homem que lutava com câncer, não conseguia solucionar o seu problema, de repente ele faz uma promessa, falando, Deus, se o Senhor me curar, minha vida vai ser tua, vou viver para o Senhor, vou dedicar os meus dons, meus talentos para ti, vou viver em sua casa, vou levar o Senhor, o nome de Jesus através da música. Deus vai lá e cura ele, e ele não cumpre a promessa, e aí Deus também o leva para casa.
porque ele desonrou ao Senhor. Jonas prometeu aqui ao Senhor. E aí, quando você está em apuros, como eu estou em apuros, quais são as promessas que nós fazemos para Deus? Você lembra alguma promessa que você já fez para Deus e não está cumprindo? Nós cantamos hoje um cântico que é muito difícil a gente praticar. Te adorarei, não importa as circunstâncias. Olha como isso é sério. Te adorarei, Senhor, não importa o que aconteça. A minha vida vai ser sua, vou viver para o seu louvor. É isso que Jonas faz. Ele fala: eu vou cantar, eu vou louvar a Deus. Essa oração aqui, eu volto a te perguntar, essa oração aqui para você, parece uma oração de adoração? Essa oração de Jonas, parece que o profeta está buscando intimidade com Deus? Parece que o coração do profeta mudou? Ou essa oração aqui está sendo apenas uma oração religiosa? Aquela oração do desespero, aquela oração da boca para fora? E aí eu pergunto para você, o que faltou na oração de Jonas? O que faltou na oração dele? O que faltou na oração de Jonas não foi conhecimento bíblico. Ele citou os Salmos. O que faltou na oração de Jonas não foi reconhecimento. Ele reconhece que Deus é soberano. O que faltou em Jonas, aqui na sua oração, foi confissão de pecados e falar: Deus, eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, eu me arrependo. Ele fala coisas certas, mas ele não revela os seus pecados, ele não se arrepende. E no decorrer do livro nós veremos que o coração de Jonas é um coração murmurador, é um coração irado, é um coração egoísta, é um coração raivoso. O coração de Jonas não mudou, nem ele estando no profundo do mar, nem numa situação de desespero. Ele continuou falando: vai ser feita a minha vontade e não a tua, Deus, eu não vou me render. E ele vai falar mais à frente: eu prefiro morrer do que ver o que você está fazendo aqui. O coração de Jonas não foi transformado. Isso revela para nós algo bem interessante no versículo 10. Como é que o peixe entrega Jonas na praia? Jonas é o quê? Vomitado. Que jeito infame, não é verdade? De um profeta de Deus chegar em terra. Jonas é vomitado. Gostaria de falar 3 lições para nós, o que nós aprendemos nessa mensagem. A primeira oração, a primeira lição é que a oração de Jonas surgiu devido à aflição das circunstâncias e não por uma afeição por Deus. Jonas orou não porque ele queria Deus. Jonas orou porque estava doendo. É diferente. Jonas orou não porque ele entendeu que ele precisava de Deus. Jonas orou porque as circunstâncias estavam muito difíceis de serem suportadas. A preocupação de Jonas não era a glória de Deus. A preocupação de Jonas não era ter intimidade com Deus. A preocupação de Jonas era com a sua própria vontade. Então a primeira lição aqui que nós devemos refletir é: quando eu oro por quê? Eu oro porque eu quero alguma coisa ou porque eu quero me relacionar com Deus? E aí eu vou dizer como Jesus: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a sua. Porque o que é mais importante para mim é ter comunhão com o Senhor, é conversar com o Senhor, é isso que importa. O resto nada importa. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que é melhor orar obrigado do que não orar. Vamos dizer juntos? É melhor orar obrigado do que não orar. Aí você pode pensar: nossa, é verdade, as minhas orações aqui não agradam o Senhor. Mas é melhor você orar obrigado do que você não orar. É melhor, é errado você pensar assim: eu não estou com vontade de orar, então não vou orar. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, então eu não vou ler. Eu não estou com vontade de jejuar, então eu não vou jejuar. Não estou com vontade de ir no pequeno grupo, então eu não vou no pequeno grupo. Não, faça a vontade de Deus mesmo estando sem vontade. Ore até começar a orar. Estude a Bíblia até ouvir Deus falar. A minha mãe, ela entregou a vida para Jesus, teve a vida transformada, e são várias lições, mas uma das lições que ela deixou para nós, ela fala o seguinte: ela fala assim: eu leio a Bíblia até Deus falar comigo.
enquanto Deus não fala comigo, enquanto Deus não acalenta o meu coração, eu não paro de ler a Bíblia. Ela fica na cama dela, lendo a palavra, até Deus falar com ela. Na hora que Deus fala com ela, Deus, agora eu estou pronto para iniciar o meu dia. Então nós devemos orar até começar a orar, estudar a Bíblia até ouvir Deus falar. Aí você fala assim: Deus, eu não estou ouvindo a Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Porque quando nós estamos lendo a palavra, é Deus que está falando conosco. Se aproxime do Senhor. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui é tomar um cuidado, pois uma oração pode ter conhecimento, mas não ter relacionamento. Jonas orou com conhecimento bíblico, mas ele não orou com relacionamento. Então peça para Deus sondar o seu coração. Clame ao Senhor por piedade, clame ao Senhor por sensibilidade, clame ao Senhor por intimidade. Peça para o Senhor tirar toda a religiosidade, aquelas oraçõezinhas que a gente faz. Meu Pai do céu, muito obrigado por esse dia, pelo papai e pela mamãe, em nome de Jesus, amém. E a gente fica 30 anos fazendo essa mesma oração. Ou seja, nós estamos falando informações verdadeiras, mas nós não estamos nos relacionando com Deus, porque nós simplesmente memorizamos. E aí você há de concordar comigo que às vezes a gente está numa reunião de oração ou com alguém, e aí a gente pensa assim, somos pecadores, não é verdade? Mas a gente pensa assim, até sei que aquele irmão vai orar. Já gravou, ele fala a mesma coisa sempre. Eu sei como ele começa, eu sei que ele vai falar no meio, eu sei que ele vai falar no final, porque ele já memorizou, já virou uma reza. É a mesma coisa, automático. Ele ora a mesma coisa sempre, mesmas palavras, mesmo jeito. Começa a oração, tem um conteúdo do meio, tem um conteúdo do final, é a mesma coisa, ou seja, conhecimento correto, mas sem relacionamento. Imagina o teu filho vindo falar com você, usando as mesmas palavras dia após dia. Como é que você ia se sentir? Vindo pedir coisas para você, falando as mesmas coisas sempre. Filho, vamos ter um tempo junto, e ele vai falar as mesmas coisas. Então nós podemos e devemos clamar ao Senhor para que Deus tire de nós toda a religiosidade, todo o farisaísmo, toda a hipocrisia. A questão não é que nós conhecemos pouco da palavra, a questão é que nós nos relacionamos pouco. Por isso que a nossa missão começa em amar a Jesus. Tudo que você fizer e eu fizer deve ser para amarmos a Jesus, termos um relacionamento com Jesus, que possamos amar a Deus mais do que as bênçãos de Deus. Amém? Jonas foi um profeta que ficou 3 dias e 3 noites no coração do mar. E ele nos ensina, Jonas nos ensina o perigo de sermos falsos adoradores. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos alguém que ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, e esse é Jesus. E através de Jesus nós temos a redenção. Através de Jesus, Ele abriu o caminho e nós podemos nos achegar até Deus. Vamos ler juntos esse versículo, vamos lá? Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus ficou e Jesus ressurgiu. E Jesus vai voltar, e Jesus vive, e Jesus salva, e Jesus transforma, e Jesus nos modifica, e Jesus nos chama para um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, com a fé nesse Jesus, diferente de Jonas, que não obedeceu a Deus, que com a fé em Jesus, nosso grande exemplo, queridos, nós possamos então viver de uma forma com intimidade com Deus, possamos viver em piedade, ter um relacionamento com Jesus em primeiro lugar, antes de tudo, termos compaixão pelas pessoas, obedecermos a Deus, termos fé, adorarmos a Deus verdadeiramente, genuinamente, porque Deus é digno. Que nós possamos, como Jesus, dizer: Deus, Pai, não seja feita a minha vontade, mas como Tu queres. Nas situações de desespero que você tem passado, diga para o Senhor: não seja feito como eu quero a cura, Senhor. Eu quero o livramento, eu quero a provisão, eu quero o sustento, eu quero a restauração. Mas, Senhor, não seja feito como eu quero, mas sim como Tu queres, no seu tempo, no seu jeito e para a sua glória.
Vamos orar? Senhor, nós queremos clamar a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude pela fé em Jesus a vivermos na nossa vida, nessas situações de desespero que cada um enfrenta, que nós possamos viver para a Sua glória e não para a nossa vontade. Nós só oramos assim, Senhor, porque Jesus habita em nós, e nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, transforme o nosso coração e nos dê um coração igual ao coração de Jesus. Tire de nós o coração de Jonas que é em nós e coloque em nós a vida de Jesus, e que nós possamos manifestar a vida de Jesus uns aos outros. É no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.